No vídeo de hoje eu vou fazer um overview sobre esse PLC chinês. Ele é o FX3124MR, é da linha da Lolete. Ele é um PLC que é análogo ao PLC da Mitsubishi. É possível fazer a configuração e a programação dele, o acesso a ele, pelo software GX Developer ou GX Work. E eu vou mostrar para vocês as especificações técnicas desse PLC e muito provavelmente esse vídeo será o primeiro de uma série sobre esse PLC. Vamos conversar ou comunicar ele com o SCADA LTS. Vamos ter também aí uma playlist do SCADA LTS e fazer algumas aplicações com esse PLC. Se você não é inscrito nesse canal, já aproveita esse momento e se inscreve. Eu sou a Dai. Se você já me acompanha aqui há algum tempo, você sabe como que surgiu essa ideia aqui desse canal. Se não, tem um vídeo aí que fica em destaque na página inicial do meu YouTube. É só você entrar lá que você vai ficar sabendo da história. Estou voltando aos pouquinhos, tá? A ideia é produzir conteúdos para agregar o conhecimento de vocês em relação aos PLCs de baixo custo ou a automação de baixo custo, né, para pequenas empresas ou para uso pessoal, e falar do SCADA LTS, que é o antigo SCADA BR, né? Tem um vídeo aqui que eu falo sobre o SCADA BR 1.2, mas eu já vou partir para o SCADA LTS para a gente poder também trabalhar com essa nova versão, né, desse software de supervisão aí livre, de código aberto. Então é isso. Ao final desse vídeo, se você gostar, já deixa um like, tá bom? Pra mim. E se você não é inscrito, se inscreva e bora lá pro vídeo. Esse PLC, para quem não sabe, é compatível com o PLC FX3U da Mitsubishi. Ele foi desenvolvido para substituir, né, para possibilitar a substituição desse PLC em questão, e ele é considerado um PLC de baixo custo. Você pode encontrar ele aí com o nome LE3124MR também. Eu acho que LE3U é a série da Lolete que contém o PLC FX3U. Não sei explicar direito, mas acho que é isso. Mas também não vem ao caso agora, né? Como eu falei, ele funciona com os softwares da Mitsubishi, que é o GX Developer e o GX Work 2. Ele tem uma placa, a STM32F103, e ela tem um processador ARM Cortex M3 de 32 bits, configurando aí a unidade de processamento do PLC, ou a CPU, com relógio de tempo real, o RTC. Esse modelo de PLC de baixo custo, o FX3124MR, tem 14 entradas digitais com fotoacopladores, o que confere um isolamento das entradas digitais e evita danificar o circuito por sobretensão ou interferência. As entradas digitais são do tipo NPN e ele tem essa bateria de lítio que confere o funcionamento para o RTC. A alimentação elétrica dele é em 24 volts contínuos e ele tem duas portas de comunicação, sendo uma a RS-232 e a outra a RS-485. A taxa de transmissão é de 38.400 bits por segundo nesses meios físicos de comunicação. Esse PLC de baixo custo tem também 6 entradas analógicas, sendo 3 delas de 0 a 10 volts e as outras 3 de 0 a 20 miliamperes. E ele possui também entradas digitais que suportam alta frequência, são as entradas X0 até a X5. A frequência padrão desses canais de entrada, né, é de 12 kHz. A capacidade de programação dele é de 8.000 steps ou 8.000 passos, e o scan desse PLC, o fabricante informa que ele faz a execução ou ele varre até 3.000 steps em 1 milissegundo, ou seja, ele executa até 3.000 instruções em 1 milissegundo. Então aqui é onde fica a placa com a CPU, né, que é o STM32F103. Aqui são as entradas digitais com os fotoacopladores. Essa é a bateria. Aqui é o chaveamento para o modo Run do PLC. E aqui são os terminais de alimentação elétrica em 24 volts contínuo, com um terminal comum para as entradas digitais. Aqui você pode ver as saídas digitais. A relé que suportam até 5 amperes e 250 volts em corrente alternada ou 30 volts em corrente contínua. Aqui é onde fica a RS-232.
Aqui são as entradas e saídas analógicas e a RS485 nos terminais B- e A+. Ele possui outros componentes de circuitos integrados para conversão de sinais também e outras funcionalidades, e ele é instalado em trilho DIN, se você quiser, e os terminais também são removíveis. Esse PLC é encontrado na AliExpress por R$ 230, fora o frete e as taxas, na compra internacional, e no Mercado Livre, na compra nacional, o menor preço que eu encontrei foi R$ 364. Na época em que eu comprei esse PLC, acho que eu paguei nele quase R$ 500, tá? Eu vou tentar lembrar quanto foi, mas ele não foi barato não. Então esse preço aqui tá legal. E aqui na descrição tem alguns links que são importantes para você, inclusive os links, né, da AliExpress e do Mercado Livre, onde você pode encontrar esse PLC por menor preço. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, sugestão, pode deixar aqui nos comentários pra mim. Se você ainda não deixou um like, deixa um like nesse vídeo, se inscreva no canal para você não perder os próximos conteúdos. A ideia é trazer um vídeo por semana. E se talvez tenha alguma coisa aí da área de automação de baixo custo que você queira saber, ou que você queira que eu traga aqui no canal, pode deixar a sugestão aqui no comentário também que eu vou avaliar. Muito obrigada a você que ficou até aqui e até a próxima.